Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Eu estou feliz, eu tenho visto Deus fazendo tanta coisa, tanto livramento, tanta bênção que o dinheiro não paga, que a gente não pode contar em bens, mas que são coisas tão grandiosas que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na vida dos meus, dos que me cercam, e eu creio que é só o começo do trabalhar de Deus e que grandes coisas Ele ainda fará em nosso meio. E eu vejo Deus assim, guiando cada coisa, colocando cada coisinha no seu lugar. E nunca na minha vida, aquele versículo que eu nem lembro agora onde está, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Sabe, tem se aplicado tanto na minha vida. E a gente está vivendo um tempo tão bom, tanta coisa boa acontecendo, sabe? E eu estou em paz. Eu só vivo rindo, né? Eu choro muito, qualquer coisinha eu choro, mas só vivo rindo. E esses dias eu tenho rido mais ainda, porque grandes coisas, de fato, tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E uma coisa que Deus tem feito na minha vida, em tantos anos de ministério, eu sou muito espirituosa, eu rio muito, eu brinco muito, mas o Senhor tem me levado assim a textos tão profundos, assim, textos que eu já até preguei antes, mas nunca da forma como eu tenho pregado esses últimos dias. E acredite, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos em obras e a cada dia o Senhor vai nos aperfeiçoando. Não se acostume com o tempo de evangelho, não se acostume com o tempo de ministério, não se acostume com o seu já tão grande conhecimento, não se acostume com o que você já tem, não se acostume com o que você já conquistou, mas esteja aberto como um eterno aprendiz, aberto para aprender o novo, para receber o novo, porque Deus, Ele não é Deus de coisas antigas. A sua palavra, ela não envelhece, ela não sai de moda, ela não muda. E Deus, Ele está sempre nos atualizando, sempre fazendo coisas novas, sempre trazendo coisas novas. E o desejo do coração de Deus é que nós estejamos como crianças diante dEle, disponíveis, dependentes e abertos ao seu trabalhar e ao seu ensinar. E esses dias eu tenho dito para o Senhor, eu quero continuar assim. Quando eu olho para o espelho, só um pouquinho de espiritualidade, né? Quando eu olho para o espelho, que eu encontro alguma coisinha diferente no rosto, eu digo, oh meu Deus, o que é isso, né? Porque eu ainda me sinto uma criança diante do Pai, me sinto uma menina. Aí quando eu digo, meu Deus, eu sou uma criança, mas apareceu isso aqui, eu não entendo, mas eu quero estar sempre como essa criança diante de Deus, a criança que está disponível para aprender, para ir onde o Senhor mandar, para estar no centro da vontade de Deus. Uma criança que não tem vontade própria, uma vontade que não tem um querer próprio, uma criança que não se acostuma com o que Deus faz, mas que quer mais de Deus e que quer aprender mais com Ele. Então, eu não vou pregar sobre isso, mas eu queria lhe pedir que você faça isso, esteja sempre aberto ao trabalhar de Deus, sempre disponível a esse ensinamento. Esteja sempre como aprendiz. Não queira ser mestre, não queira ser professor, não se acostume com os anos de evangelho, mas esteja sempre assim, na presença de Deus, como uma criança apta a aprender. Amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. A gente vai ler a princípio 3 versículos e depois eu leio mais. Muito novo, muito forte essa palavra que Deus ministrou a mim, para a minha vida nesse dia. Hoje, nas primeiras horas da manhã, eu comecei a preparar essa palavra e eu tinha uma outra palavra preparada e o Senhor me deu Abacuque 3, do verso 17 ao 19. Mas como nunca na minha vida Ele me mostrou esse livro, eu li todinho hoje, li tudo, já li tantas vezes, mas hoje se fez novo outra vez para mim e eu fiquei assim maravilhada com o conteúdo, com o teor de Abacuque, desse livro tão sábio que nos ensina tantas coisas. E no meio dessas coisas, ser dependente de Deus e entender que é do jeito que Deus quer. Nunca vai ser do meu jeito, nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Amém?
Abacuque 3, verso 17 ao 19. É aquele texto que a gente já está tão conhecedor dele, que canta, mas às vezes a gente não para analisar o porquê de Abacuque fazer essa declaração, o profeta fazer essa declaração no final desse livro profético. E diz o verso 17 assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Encerrar aqui. Senhor, a tua palavra que se renova cada dia quando lemos, quando paramos para meditar, para refletir, para aprender com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa graça multiforme, por essa criatividade que o Senhor tem, que nos faz ler todos os dias o mesmo texto, mas a cada vez que lemos encontramos uma coisa diferente, uma coisa nova. E o Senhor se pronuncia de forma diferente a nós. E o Senhor elucida ainda mais essa palavra para nos aperfeiçoar, para nos encher, para trabalhar em nosso interior, em nosso espírito, até na nossa própria moralidade. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor que é tão grande, que nos sustenta, que nos ensina, que nos admoesta, que nos faz andar guiados pela tua palavra. E quando nós atentamos para essa palavra, somos alimentados, somos descedentados, somos orientados a acertar, a ir pelo caminho de luz, pelo caminho de paz, pelo caminho de vida, pelo caminho que nos conduz a ti, porque o Senhor é o próprio caminho nessa palavra. Obrigada, Jesus. E fala com o teu povo nessa noite, para a glória do teu nome. Usa-me com misericórdia. E se sai coisas boas de mim, é porque vem de ti. Ajuda-me, fortalece-me e sustenta-me com graça, com verdade, de acordo com o teu querer. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua, em nome de Jesus. Amém? Então, falar dessa palavra tão linda que mexeu meu coração. Desde eu acordei de manhã, deixa eu contar para vocês, é rapidinho aqui. Eu não, geralmente eu jejuo uma ou duas vezes na semana. Hoje eu não propus um jejum a Deus, e eu acordei muito cedo. Eu não consegui dormir muito bem à noite. E eu acordei muito cedo e eu não consegui nem comer, eu nem tomei café da manhã, porque eu abri a Bíblia, eu estava sozinha em casa, todo mundo hoje saiu, e eu abri a Bíblia e passei o dia inteiro. Eu já tinha deixado o almoço todo pronto ontem, e eu passei o dia inteiro, desde que acordei, com a Bíblia, preparando a palavra. O pastor Gui chegou, almoçou, ele está meio dodói, o bichinho. Almoçou, tomou um remedinho, voltou para o trabalho, e eu não saí do quarto. E eu fiquei o dia inteiro assim. Tem um trechinho de uma música de Diante do Trono que diz: maravilhado, extasiado, né? Eu fiquei extasiada. E eu já preguei tantas vezes em Abacuque 3. E eu já li tantas vezes, mas hoje eu fiquei extasiada. Eu passei o dia. Foi uma coisa nova. Sabe o que eu pensei, irmãos? Meu Deus, oh my God, será que é hoje, né? Aí eu fiquei cantando bem baixinho, preparando a palavra, já me preparando, pensando: pode ser hoje a volta do rei, porque foi tão diferente para mim. Por isso que eu estou dizendo a você, esteja aberto ao trabalhar de Deus, não se acostume com o tempo. Esteja disponível nas mãos dele, como o barro nas mãos do oleiro. Porque Deus, ele vai agir de outras formas na tua vida. Ele está fazendo isso na minha, viu? Então, o lindo que... Chega, estou tremendo, irmãos, parecendo uma criança aqui. Porque é muito forte o que Deus fez hoje, o que Ele está fazendo ainda. Acreditam que eu ainda estou aqui movida por essa palavra. E o lindo de tudo é a gente descobrir que Deus, ele nunca desamparou o seu povo. Deus nunca desampara você. Deus nunca desamparou o seu povo, nem nos dias bíblicos e nem nos dias atuais.
O problema tem sido que o povo de Deus, durante toda a história, eu estou lendo algumas coisas aqui porque foram coisas que Deus foi me dando assim, eu fui escrevendo para não esquecer nada. O povo de Deus, ele conhece a palavra de Deus, mesmo sabendo que Deus nunca falha, ele precisa ver Deus agir para crer. Precisa ver a ação para poder crer no milagre. Quando a ordem é crer para ver. E muitas vezes a gente quer ver para crer. Um exemplo disso é o povo lá no deserto, quando Deus tirou do Egito. Deus já tinha dado todas as provas, todas as probabilidades de que ele estava com o povo, de que ele sustentaria o povo, de que ele estava dando os subsídios físicos e espirituais a Moisés para liderar o seu povo, para tirá-lo daquela terra de escravidão, depois de mais de 400 anos de jugo, de escravidão, de servidão a um homem justo, a um homem que se achava o próprio Deus. E Deus dá muitas provas e Deus dá muitos livramentos. E Deus se pronuncia de todas as formas, mas aqui ou ali o povo murmurava, aqui ou ali o povo duvidava, aqui ou ali o povo questionava Moisés, aqui ou ali alguns dos que estavam no meio do povo, que vinha sendo agraciado pela potente mão de Jeová na saída do Egito, perecia pela desobediência. Então, muitos sabiam que Deus é Deus, sabiam do seu poder, sabem que Deus não falha, que Deus não desampara, mas sempre questionando Deus, sempre querendo que as coisas sejam no seu tempo, na sua hora e no seu jeito. Sabe por quê? Porque somos imediatistas. Não aceitamos a metodologia de Deus e ainda queremos impor a Deus a nossa metodologia imperfeita. E hoje nós vamos falar sobre Deus e a sua metodologia perfeita. Muitas vezes a gente canta, louva, prega, ora, mas quer as coisas do nosso jeito. E esquece que soberano é Ele, que o Senhor é Ele, que nós somos apenas servos e que o servo não tem autoridade para o seu Senhor, que nós somos apenas barro. Muita gente já querendo ser vaso. Eu não faço questão de ser vaso, sabe, queridos? Eu quero ser barro, porque o barro está em contínuo trabalhar e o barro ele não tem autoridade para o oleiro e a criação não tem autoridade para o Criador. Então eu prefiro ficar assim, esperando nele como barro. E a nossa metodologia, ela falha, ela é imperfeita, ela é apressada, ela é impaciente. Eu lembro muito, é o salmo preferido do meu esposo, principalmente o versículo 1. Essa semana eu fui ministrar num lugar e ele foi, o bichinho nem sabia, a criancinha, que Deus ia até usar ele lá de surpresa, né, no outro canto, e ele falou que ele é uma criança, de fato. E ele ministrou nesse Salmo 40, e eu fico vendo como Deus também está trabalhando na vida dele. E deixa eu lhe dizer um segredo rapidinho aqui, eu volto para a palavra. Deus está trabalhando muito na vida do meu esposo nesse lugar, nessa casa. Eu estou vendo o pastor Gui tão diferente, tão animadinho, o bichinho, né? Está crescendo, sabe? Está ficando... que ele é o meu mais velho, o meu primogênito, né? Mas ele está tão mudado e Deus está fazendo tanta coisa. E você sabia que Deus nos tira de alguns lugares e nos traz para outros, para nos aperfeiçoar, para trabalhar em nós, para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa história, para mudar o nosso comportamento e para se utilizar de nós, porque foi para isso que nós fomos criados, para a glória de Deus, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, o Salmo 40 é o salmo preferido do meu esposo. E o versículo 1, ele diz: esperei pacientemente, confiantemente no Senhor. Então, nós precisamos aprender a confiar e a esperar com confiança. A gente estava junto, não foi? No fim de semana. Obrigada pela companhia. Então, esperar com paciência e esperar do jeito de Deus. O autor da vida é Deus. O criador da vida
é Deus. Os planos são de Deus. Nada se frustra do que Ele planejou para mim e para você. E o tempo é dele, e o jeito é dele, e a metodologia é dele. Não importa se no meio dessa metodologia a gente vai chorar, a gente vai gemer, as coisas vão apertar, não interessa. Deus sabe como trabalhar e Ele tem a forma certa de agir. Sabe, a metodologia de Deus é perfeita e nunca falhou. Não falhou ontem, não falha hoje e não falhará amanhã. E eu estava lendo o que é metodologia. Eu gosto muito de colocar as coisas assim para a igreja entender bem direitinho, né? E metodologia, olha a definição. Corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa. Ou seja, um método eficaz para se chegar a um denominador comum. E, ao contrário da metodologia do homem, a metodologia de Deus... Eu não vou falar só de metodologia, não, viu? Eu vou voltar já para Abacuque. A metodologia de Deus, ela é perfeita por quê? Em primeiro lugar, a metodologia de Deus tem uma ordem. Deus é organizado. A metodologia de Deus tem estrutura. Deus não faz nada por fazer. Deus não faz as coisas do jeito que a gente faz. Eu vou fazer. Se der certo, deu. Deus não é assim. Deus, ele tem uma estrutura. Ele não faz nada por fazer. A metodologia de Deus tem lógica. Mesmo no impossível, Deus trabalha para tudo dar certo e ficar certo. E tudo dá certo e fica certo. Porque a metodologia dele é perfeita. A metodologia de Deus ainda tem ordenação. Deus é altamente responsável. Ou você acha que Deus se ausenta de algum capítulo da história da sua vida, ou de algum capítulo da história da minha vida? Se eu chorar, Deus sabe o que está fazendo. Deus tem o controle de tudo. Ele está vendo, Ele está atento, Ele permitiu e Ele está me regendo. Se eu estiver alegre, da mesma forma, Deus não perde o controle de nada. Deus é altamente responsável pela sua criação. Quem não entende isso é quem está lá fora, destituído da glória de Deus, destituído do Espírito da verdade, que o mundo jamais vai receber e vai conhecer se não se render ao senhorio de Cristo. E por isso que o mundo anda em polvorosa, colocando a sua fé em homens, colocando a sua fé em coisas, colocando a sua fé em dinheiro, colocando a sua fé em regras humanas, colocando a sua fé em patuais, em simpatias, em coisas aí, porque ele não entende que ele não teve acesso à responsabilidade desse Deus perfeito que nós servimos. A metodologia de Deus tem regulamento. Lembra dos 10 mandamentos? Mesmo no deserto, mesmo Moisés separado de toda a congregação, todo o povo que ele estava, apenas Oséias estava embaixo aguardando Moisés descer, que Deus ia falar com ele, e era Deus e Moisés. Então, lembra que mesmo ali, mesmo sem ter quadro negro, mesmo sem ter notebook, mesmo sem ter iPad, mesmo sem ter computador, mesmo sem ter qualquer coisa que pudesse expressar o que Deus queria mostrar para Moisés passar para o povo, Deus escreveu em tábuas a sua vontade e o que ele queria para o seu povo. Porque Deus é muito organizado e tem regulamento. Isso é a metodologia de Deus. Além disso tudo, Deus tem um sistema perfeito dentro dessa metodologia que para ele não existe causa perdida, para ele não existe destruição total, para ele não existe um problema sem solução, para ele não existe um homem pecador demais para que não possa ser restaurado, para ele não existe perda que não possa ser reavida, para ele não existe nada que seja impossível e que a última palavra seja do homem, porque Deus, ele coloca ordem, ele realiza feitos,
ele traz à tona o que não existe, ele pode mudar toda e qualquer situação na minha e na tua vida, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Tem tanta gente aí fora que está pintando 7, desenhando 8, dando nó e pingo d'água, beliscão em azulejo, nas bocas de fumo, nos pontos de prostíbulo, de prostituição, em tantos lugares que já está marcado o dia para Deus ter um encontro com essas pessoas e resgatá-las e religá-las à comunhão quebrada lá no Éden. Porque para Deus não existe causa perdida. Então, Deus tem um sistema perfeito. E nesse sistema perfeito dessa metodologia, ele tem 3 coisas que regem céus e terra para que tudo vá bem, que são as forças que regem a igreja: a fé, a esperança e o amor. Então, esses 3 fatores estão dentro da metodologia de Deus para que os seus planos sejam perfeitos. Aquela irmã que veio cantar aqui no Val do Jaboque? Não, no congresso. Ela cantou e eu nem conhecia. E eu só fiquei cantando, acompanhando aqui a letra, aí depois eu parei para ler. E eu fiquei maravilhada. E ela canta assim: não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Aí tem um texto da música, uma estrofe que diz: pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estava olhando, nossa, né? Isso se chama soberania. O que Deus planejou, o que Deus determinou, ninguém invalida. Então, para Deus, ele é mestre em realizar a causa. Vamos para Abacuque? Bora para o... A gente viu do versículo 17 ao 19, ele termina o livro de Abacuque glorificando e dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja chuva sobre a terra, ainda, mas ele não começa o livro dessa forma. Abacuque era um profeta filósofo, contemporâneo do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias clamava a Deus pelo arrependimento do povo, Abacuque questiona Deus, desafia Deus, e ele quer que Deus exerça juízo sobre o povo. Ele começa com uma causa diante de Deus e ele se sentia perturbado com a desobediência de Judá. Judá, terra onde o povo, até o Senhor Jesus é descendente, e esse povo começa a se perder na sua fé, começa a desobedecer, começa a atrair para si coisas que Deus não tinha preparado para o povo. E as atitudes de desobediência da terra de Judá, do povo de Judá, culmina em destruição, violência e desrespeito com a lei de Deus. E Abacuque, ele não começa o livro de Abacuque do jeito que ele termina, com toda aquela fé fervorosa, declarando que, independente da situação, o Senhor é a sua alegria, o Senhor é a sua força. Ele começa no versículo 2, meio que desafiando Deus, perguntando para Deus: até quando, Senhor, clamarei violência, até quando? E o Senhor, e não nos salvarás, em outras palavras, até quando eu estamos clamando e o Senhor não age? Olha o que o povo está fazendo, olha esse povo desobediente, olha, ele começa a desafiar Deus. Era uma oração desafio. Ele queria que Deus agisse imediatamente da forma como ele queria no seu coração. Ele não entendia. Mesmo profeta, um filósofo, um homem de grande conhecimento, mas nesse momento aqui ele não estava entendendo os propósitos de Deus em toda e qualquer situação, na minha e na tua vida. E quando ele começa a gritar: até quando, Deus? Ele não estava entendendo o silêncio de Deus. Por isso que eu disse no início, na introdução, que nós somos imediatistas. Está entendendo, igreja? Amém? Amém. Quando a gente ora,
A gente já quer que a resposta chegue. Nós não entendemos que a oração é um diálogo, né? Enquanto nós oramos, Deus está sendo o nosso interlocutor. Ele está ouvindo. E para que a resposta chegue, para que a convicção da resposta de Deus chegue na minha vida, eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Mas aí Deus está em silêncio. Aí é da forma dele, é do jeito dele. E quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está avaliando as situações. E o silêncio de Deus e a aparente inatividade de Deus, parecia que era uma despreocupação. Ele estava dizendo, Deus está com inatividade, está despreocupado com o pecado do povo e não age, e nós estamos clamando, eu estou clamando, e Deus está ali parado, e Deus está desatento. Mas quem é soberano é Deus. E Deus, ele diz, eu quem sei os planos que tenho sobre vocês. Planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um a recompensa que cada um merece. E ele queria que Deus agisse apressadamente como ele. E entre o versículo, deixa eu ler aqui, versículo 1, capítulo 1 e o versículo 1 ao 4, olha o que ele diz. Vou ler do 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele estava dizendo, Senhor, é por isso que as coisas estão desse jeito. O Senhor não age, o Senhor não interfere logo, o Senhor não faz logo juízo sobre o povo, o Senhor não toma logo uma atitude, o Senhor não age logo com a força que o Senhor tem para botar cada um no seu lugar. E Deus olhava para a situação do povo e para a oração do profeta, para o coração do profeta. Porque Deus sabe a hora certa de agir. Deus sabe a hora certa de agir na sua vida. A situação sai do seu controle. As coisas perdem o seu comando, mas a situação não sai do controle de Deus. As coisas não perdem, Deus não perde o comando das coisas na sua vida. Deus não esqueceu, Deus não se atrasou, Deus não está desatento, Deus não está inativo, Deus não está passivo com a situação que está acontecendo. Deus está esperando o momento certo de agir. Deus, a palavra lá em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Lá no meio dessa palavra você vai ver quando nós agimos na nossa força e quando Deus age do jeito dele. Quando nós nos precipitamos e agimos na nossa força, no nosso tempo, e quando nós esperamos Deus agir na sua sapiência, na sua sabedoria, no seu tão grande e incondicional amor. Então, Abacuque estava meio desesperado. E ele ainda continua do versículo 12 ao versículo 17. Mesmo Deus tendo já falado com ele entre o versículo 5 e o versículo 11, do versículo 12 ao versículo 17, ele ainda vai meio que sacudir Deus. Ele queria que Deus fizesse do jeito dele, na hora dele. E ele diz assim, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Porque Deus tinha dito a ele que ia suscitar entre o versículo 5 e o versículo 11, Deus tinha dito a ele, Abacuque, eu vou usar os caldeus para punir o meu povo, para disciplinar o meu povo, te acalma. Mas ele ainda começa entre o versículo 12 e o versículo 17, ainda falando, e no capítulo 2, versículo 1, ele diz, Deus estava demorando muito, então ele diz, eu pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Porque ele estava achando que Deus estava demorando demais.
Seja sincero comigo, olhe para cá. Às vezes a gente não acha que Deus está demorando. Às vezes a gente não diz, mas meu Deus, o Senhor disse que ia fazer, eu não aguento mais, já se passaram 10 anos, já se passaram 5 anos, já se passou tanto tempo e o Senhor não age. Por quê? Por quê? E às vezes a gente pergunta a Deus por quê. Aí tem os mais espirituais que dizem, olhe, nós não devemos perguntar a Deus por quê. Devemos perguntar para quê, querido? A gente nem deve perguntar nem por quê, nem para quê, sabe? E eu vou repetir de novo aquele texto lá de Romanos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele, sabe? E aí Abacuque sempre questionando. E aí Deus começa a falar com Abacuque. E Abacuque questiona Deus, fica bravo com Deus, e Deus silencia. E ele fica indignado quando Deus diz que vai levantar um povo. Veja bem, entre o verso 1 e o verso 4, ele queria que Deus fizesse juízo ao povo. Aí, entre o versículo 5 e o versículo 11, Deus disse que vai levantar os caldeus para disciplinar o povo, para trabalhar no povo. Aí agora ele diz, mas meu Deus, como é que o Senhor vai levantar um povo ímpio, um monte de gente pagão, esse povo que não te conhece, um povo desobediente para disciplinar nós, e aí se a gente morrer, o que é que vai acontecer? Né? E ele acha a resposta de Deus muito inusitada. Algumas vezes nós queremos ouvir Deus, e nós até paramos para ouvir Deus, mas a gente não quer aceitar a forma de Deus trabalhar. A gente sempre quer que a coisa seja do nosso jeito. E como diria minha mãe, e dizia minha mãe, puxar a sardinha para o nosso lado. Esquecendo que Deus tem, além de soberania, que sabe todas as coisas, além de onisciência, que sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso interior. E às vezes Deus nos disciplina para trabalhar no nosso caráter, para mudar coisas dentro de nós, para nos transformar, para nos ensinar que a vontade é dele. E a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus não é egocêntrica e nem egoísta. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele faz do jeito dele, e quando a gente aceita e entende que tem que ser do jeito dele, todas as coisas começam a ficar perfeitas, aperfeiçoadas. Saem os embaraços, acabam as dores, acabam os medos, vem a coragem, vem a abertura de portas que a gente nunca imaginou que se abriria. Deus, ele, no capítulo 2, entre o versículo 2 e 3, ele responde que as coisas têm que ser do jeito dele, e ele responde no tempo dele, a Abacuque. Deus nunca vai responder no meu e no seu tempo. Apesar de nós sermos a menina dos olhos de Deus, eu acredito muito nisso, porque Ele se responsabiliza por nós. Ele diz que aos seus anjos Ele deu ordem ao nosso respeito, mas Deus nunca vai fazer nada do nosso jeito nem no nosso tempo. As queixas de Abacuque, pressionando Deus, Deus responde agora, botando Abacuque no seu lugar de profeta e mostrando a Abacuque que ele que é Deus. E ele age com a autonomia de Deus, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para que as coisas andem e se encaminhem do jeito que ele planejou para ser. E como diz a canção, os planos de Deus não se frustrarão. E ele ordena a Abacuque que escreva sua ordem de tal forma, no versículo 3 do capítulo 2, depois que ele fala outra vez com Abacuque, ele responde pela segunda vez, a Abacuque, ele diz para Abacuque, no versículo 2 ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até
quem passa correndo. Deus está dizendo para Abacuque, registra, Abacuque, as coisas que eu estou te dizendo, porque elas acontecerão do jeito que eu estou dizendo. E nada vai ser diferente do que eu planejei. Não espere que as coisas na sua vida sejam e saiam diferente das coisas que Deus planejou para você. Olha, podem se levantar anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, até outras criaturas, mas elas não vão intervir, não vão interferir nos projetos de Deus para a sua vida. Deus tem o controle, o comando de tudo, e na hora certa Ele vai agir. Agora, primeiro, antes de Ele trabalhar na situação, antes de Ele mudar a situação, Ele trabalha no nosso interior, Ele trabalha no nosso caráter, para mudar o nosso interior e o nosso caráter, a nossa forma de ver as coisas. Deus quer que nós vejamos as coisas não sob as lentes dos nossos olhos, mas sob as lentes de Deus, através das lentes de Deus, através dos olhos de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e o desejo de Deus é que nós sejamos, não existe sejamos não, viu, queridos? Sejamos aperfeiçoados a cada dia de acordo com o seu caráter. Ele quer implantar em nós o seu caráter para que a gente aprenda a respeitar a sua vontade, respeitar os seus desígnios, respeitar os seus comandos, respeitar a sua palavra, respeitar a sua voz, andar pelo seu caminho sem ir por atalho. Os atalhos, eles trazem surpresas. Os atalhos podem trazer buracos, assaltantes, abismos. Então nós precisamos andar pelo caminho. E andar pelo caminho é andar em obediência a Deus e entender que sempre vai ser do jeito dele. Não adianta a gente querer dar jeitinho brasileiro no reino do Espírito, porque Deus não trabalha com jeitinho brasileiro. Deus não recebe propina. Deus não se deixa embaraçar, confundir ou se vender. Deus não recebe honorários. Jesus não é um advogado que vende o seu serviço. Jesus é o Cordeiro Santo que morreu na cruz para que as coisas na minha e na tua vida andem da forma que Ele planejou antes da fundação dos tempos. Então, nada vai ser do seu jeito. Pastor, eu não entendo, eu estou na igreja, tem gente que já chega. Queridos, eu não consigo deixar de ser tão espirituoso, porque tem gente que às vezes, eu vou voltar para o texto, mas às vezes a gente está lá, o diácono está lá, ou a gente passa, ou alguém está, ou encontra. A paz do Senhor, a pessoa está tão desanimada, passou, aí diz... não diz nem passou, a paz do Senhor diz passou, para abreviar, de tão cansadinha na vida que está. Aí a gente toda, principalmente eu, toda felizinha que sou, eu digo, tudo bem, e aí, tudo beleza? Mais ou menos. Como pode passou e está mais ou menos, se o nosso Redentor vive, por nossa causa se levantará? Vou dizer de novo, por nossa causa já se levantou, porque Ele já morreu na cruz do Calvário. Tetelestai, já está consumado. Ele já decretou tudo para mim e para a tua vida. Então, na nossa vida, passou. Não, a paz do Senhor, se eu estiver chorando, o Senhor reina. Se eu estiver feliz, o Senhor reina. Se as coisas estiverem bem conduzidas, o Senhor reina. Se as coisas não estiverem bem conduzidas, o Senhor reina. Se o pecado estiver assolando a terra, o Senhor reina. Deus é perfeito. Ele não se abala, Ele não chora, Ele não se entristece, Ele não se lamenta, Ele não fica depressivo, Ele não fica angustiado, Ele não fica o bichinho de Deus porque as coisas estão assim assadas. Deus permanece do jeito que Ele é, porque o caráter dele é santo, é perfeito, nada muda para com Deus. Agora Ele vai procurar a solução para trabalhar em nós e mudar as coisas. Então, Ele está dizendo a Abacuque, escreva aí, porque eu vou mudar a história. Escreva, porque tudo isso que está acontecendo com Judá, eu tenho a solução. Eu sei como agir no meio do meu povo. Eu tenho a fórmula certa. Eu sei como entrar com providência. Eu sei como agir. Eu sei como trazer a solução. Eu sou. E eu sou quer dizer, Deus é Deus. Eu sou ontem. Eu sou agora. Eu sou para sempre. Ele não muda, Ele não envelhece, Ele não sai de férias, Ele não sofre de amnésia, Ele não padece o risco, não corre o risco de padecer de Alzheimer. Ele não esquece o que Ele falou, Ele não perdeu
a soberania, a essência do seu poder e a grandeza do seu poder. Então, a primeira lição que a gente tira nisso tudo é que o profeta orou, Deus ouviu, mas só respondeu no tempo dele. Pastora, eu estou tão desalentada de coração, estou tão desalentada porque eu orei e Deus não falou. Aguarde. Você não fez o diálogo, não orou, não falou, ele ouviu. Agora, ele vai responder no tempo dele ou não vai responder da forma que você espera, mas ele vai responder do jeito que ele quer responder. Ele não é irresponsável, Deus não é alheio. Deus sabe que nós necessitamos dele, sabe que dependemos dele, sabe que se ele não se levantar pela nossa causa, a gente está frito. A gente vai ser engolido pela situação, pelo sistema, pelo homem, pelas coisas. Ele tem a forma e a hora certa de agir. Não seja imediatista. O reino do Espírito não tem lugar para imediatismo. O reino do Espírito tem lugar para homens e mulheres que creem, que esperam. Mesmo que a nossa fé oscile uma vez ou outra, porque somos falíveis, mutáveis, temporais, somos mortais. Mas o Deus que rege a nossa fé, ele nos sustenta, ele nos ajuda, ele nos subsidia, ele nos levanta, ele nos fortalece, ele nos alegra, ele nos sustenta, ele nos pega pela mão e ele nos mostra que com ele é vencer ou vencer. Ele não sai do comando de nada. Então, nós vimos no capítulo 1, no verso 1 ao 4, que o profeta orou. Aí, quando o profeta orou, Deus respondeu, olha. Aí, Abacuque revoltado, parecia, né, que ele congregava assim, se ensinar Batista Atos. Aí, ele muito revoltado, né? Aí, ele, até quando, Senhor? Até quando? Aí, Deus fica olhando para Abacuque. Acho que Deus fica olhando, oh, meu Deus. Aí, Jesus, ô pai, olha para Abacuque. Aí, Deus, Abacuque, peraí, Abacuque, espera, eu vou levantar os caldeus. Aí, quando Deus diz para ele que vai levantar, daqui a pouco eu digo a vocês quem são os caldeus, quem eram os caldeus. Aí, quando Deus diz que vai levantar a providência, Abacuque outra vez começa a questionar Deus. E Deus respondeu na hora dele, no tempo dele. Sabe por quê? Aí, era como se Deus estivesse dizendo para Abacuque, espere com paciência em mim, Abacuque. E Deus respondeu no tempo dele, porque Deus não é apressado. Deus não é ansioso. Deus não cede às pressões humanas. Ele responde no tempo dele, do jeito dele, ou permanece em silêncio, trabalhando, atento a mim e a ti, a nós, atento à fé e às intenções do nosso coração. Deus, ele é tremendamente lindo quando ele para nos observar e responder às nossas orações. Primeiro, ele vai trabalhar dentro de mim. Ele sabe do meu interior. Ele sabe do seu interior. Ele sabe com que intenções estamos orando. Ele sabe o porquê, a verdadeira motivação de nós estarmos pedindo tal coisa. E ele só libera quando ele trabalha dentro de nós. Porque tem também uma música que diz de dentro para fora, não é? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E tudo começa quando eu começo a mudar a minha visão, a minha fé, a minha paciência, a minha confiança, a consistência da minha fé e a minha forma de esperar o tempo de Deus. O lindo de tudo é que Deus, ele não cede a pressões humanas. Ele ouve a oração e ele vai responder, mas não é porque ele ficou pressionado pelas nossas palavras, é porque ele é o Deus bom. Ele diz que há eficácia na oração do justo. E ele diz, pede e eu dou. Agora, seja sábio em pedir. Pedir, dar-se-vos-á, mas seja sábio no que você vai pedir. Então, em primeiro lugar, o profeta já começa entendendo que Deus vai responder e agir no tempo e do jeito dele, não no tempo de Abacuque e nem da forma de Abacuque. Guarde isso. Deus sempre vai responder no tempo dele e agir do jeito dele. E se eu pudesse dizer,
Eu vou dizer do mesmo jeito. Se eu pudesse, se eu pudesse dizer, eu diria para você assim: não tente ensinar Deus a trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Não trace uma meta para Deus seguir, uma meta humana, porque Deus nunca vai seguir. Amém? Segunda lição que nós tiramos nessa metodologia perfeita era Deus ensinando a Abacuque essa metodologia perfeita. A segunda coisa, Deus usa adversários e situações adversas para nos ensinar, para nos consertar e para nos converter. No capítulo 1, do verso 6 a 11, ele diz a Abacuque que vai levantar os caldeus contra os judeus, contra o povo de Judá, contra aquele povo que era povo de Deus, mas que estava insubmisso à sua vontade. Deus permite que o adversário se levante em dados momentos, em certas situações, para nos ensinar a dar total credibilidade a Deus e a sua palavra. Deus, Ele permite coisas na minha e na tua vida que parece que vai ser a nossa morte, mas o resultado vai ser aperfeiçoamento. A gente cresce mais no sofrimento, nas lutas, nas dores, nas perdas, do que nos momentos bons. Por isso que Deus permite assolações em nossas vidas para não nos perder de vista. Tem gente na igreja, não estou dizendo na Atos, mas na igreja de Cristo, nos 4 cantos da terra, que se Deus não apertasse um pouco a situação e as rédeas, Deus o perderia de vista na primeira vitória. E Deus sabe o que Ele faz. E Ele sabe a quem Ele dá. E Ele sabe por que Ele tira. E Ele sabe por que Ele permite as adversidades. Depois Ele trabalha, coloca as coisas no lugar, mas Ele permite. Quem eram os caldeus? Caldeus eram uma tribo de semitas, também chamados babilônios, que não temiam a Deus e nem respeitavam os hebreus. Além de serem inimigos dos hebreus, também desrespeitavam o senhorio de Deus, a majestade de Deus. Eram inimigos de Deus. E eles seriam instrumentos de Deus, os instrumentos que Deus iria usar para disciplinar os judeus que se esqueceram de Deus. Deixa eu ver se eu pego só um versículo aqui. O versículo 6, Deus diz assim para Abacuque: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Deus estava dizendo: eu vou ensinar o povo de Judá a me buscar, a se converter dos seus maus caminhos, a entender que eu sou Deus, a entender tudo o que eu fiz por eles, a reconhecer o meu amor, o meu cuidado com esse povo aí. E eu vou permitir que eles entrem e assolem os judeus, para que eles entendam que eu sou Deus e eles voltem. O profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz que Deus, Ele faz a ferida e Ele mesmo liga, sara, ata, cura. Deus sabe a forma para trabalhar. E aí Deus está dizendo que vai usar os caldeus como instrumento de disciplina para que os judeus se esqueçam, que se esqueceram de Deus, se esqueçam das suas transgressões e retornem a Deus. E no capítulo 2, no versículo 4, Deus lembra ao profeta que a confiança do homem em si mesmo traz a queda, mas a confiança em Deus traz a vida. Olha o versículo 4. Deus está dizendo, sabe por quê? Porque depois que eu fizer a disciplina no meu povo, eu vou tomar conta dos caldeus. E eu vou cobrar deles as atitudes errôneas, a má conduta deles. Porque é um povo soberbo, um povo arrogante. Aí no versículo 4 ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ele está dizendo que o homem que coloca em si próprio a sua própria confiança, ele traz para a sua vida a queda. Mas o homem que coloca a sua confiança em Deus, ele atrai a vida, traz a vida para ele.
Então, Deus queria ensinar lições, uma lição tripla. Ele queria ensinar uma lição de confiança a Abacuque, que as coisas não eram do jeito que Abacuque queria, as coisas não são do jeito que você quer, as coisas não são do jeito que eu quero, as coisas não são do jeito que nós queremos. Ele queria ensinar isso a Abacuque, ele queria disciplinar os judeus para mostrar que com o próprio adversário Deus ensinava eles a mudarem a rota e a retornarem e a fazerem o que o profeta Oséias diz também no capítulo 6, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E Deus queria ensinar essa lição. E queria também trabalhar no coração soberbo, arrogante e prepotente dos caldeus. Porque quando Deus, a cantora diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. O agir de Deus é lindo na vida de quem Ele quer ensinar. Deus, quando Ele cria um projeto, quando Ele faz uma coisa e quando Ele intenta em seu coração um plano de vida, Ele quer dar ele dá uma lição não somente para o alvo, que é o seu povo, mas todos os que estão à sua volta, todos os que estão a par daquela providência de Deus, entendem a lição que Deus deixou. Muitos não seguem, mas todos veem. Deus, ele não faz uma coisa só para beneficiar um ou outro. Deus não é egocêntrico. Deus não é egoísta, que quer as coisas do jeito dele. Deus é Senhor absoluto. Ele é perfeito no seu modo de pensar. Amém? Amém. E aí, eu já estou terminando, viu? E aí, Deus, ele agora começa a trabalhar na vida do seu povo e o profeta, cada vez mais, ele vai se antenando à vontade de Deus. Ele começa a entender que as coisas não é do jeito que ele quer, que ele é profeta, mas Deus é Deus. Ele recebe as palavras que Deus manda, os ensinamentos de Deus, as profecias, o que vai acontecer, e Deus rege todas as coisas. E em 2,6, do versículo 6 ao 19, Deus diz a Abacuque que após a lição que ele der nos judeus, através dos caldeus, ele punirá os caldeus por sua soberba, idolatria e prepotência. Porque Deus disciplina a quem ele ama. Está lá em Hebreus 12,6. E Deus, ele quer mostrar, quer trabalhar, ele quer fazer a ordem para o povo de Judá, mas ele quer trabalhar primeiro no coração do profeta, para o profeta entender que quer chova, quer faça sol, Deus é Deus. E ele faz do jeito que lhe apraz. Ele não precisa pedir conselhos a ninguém. Ele não precisa que eu o ensine na minha fúria, no meu desejo de justiça. Ele não precisa que eu o ensine a trabalhar. Ele sabe como trabalhar. A terceira lição que a gente tira é a oração de triunfo e quebrantamento do profeta, no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, que nós começamos a ler no início da palavra. No capítulo 2 e o verso 20, Deus diz uma coisa, Deus fala de forma imperativa para todos os que o ouvem e principalmente para Abacuque. No versículo 20, Deus diz assim, depois que ele fala sobre 5 ais que virão sobre os caldeus, a situação que ele vai permitir na vida dos caldeus para discipliná-los. Aí no versículo 20, Deus fala de forma imperativa. Deus está dizendo, isso aí é ordem, é decreto, é sentença que eu estou dizendo. E no versículo 20 ele diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está dizendo, a voz absoluta é a minha. Eu estou no templo, mas eu sou absoluto, eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou majestade soberana. Cale-se toda a terra diante da minha voz, diante do meu agir, diante do meu fazer, diante do meu operar, diante do que eu planejei para o meu povo. Cale-se toda a terra diante de mim. Abacuque, ó, pianinho. E Abacuque, você não vê mais Abacuque digladiando com Deus. Você não vê mais Abacuque desafiando Deus. Agora só Deus fala. E Abacuque caladinho. Porque Deus é Deus. Né? Cale-se diante dele toda a terra.
E Deus fala no imperativo a todos, inclusive a Abacuque, no verso 20 do capítulo 2, ao concluir a sentença dos caldeus. Essa voz de comando de Deus, quando a partir do versículo 17, a partir do versículo 2 do capítulo 2, toda a oração de Abacuque agora, toda a fala de Abacuque tem uma pausa. Ele fica atento e começa a mudar os seus questionamentos e a inquietação do seu coração. A inquietação do meu e do teu coração não vai acrescentar nada à situação da minha e da tua vida. A nossa inquietação, as dúvidas, os conflitos, Deus vai fazer, Deus não vai fazer, Deus opera, Deus não opera, Deus age ou Deus não age, nada disso vai acrescentar nada. Faça como o salmista 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entregar é dizer para Deus o que está acontecendo, o que você espera, o que você precisa que ele faça, e entregar e deixar nas mãos dele. Não é ficar se digladiando. A gente ora, apresenta e daqui a pouco já desafia Deus. O Senhor, eu apresentei ontem ao Senhor, mas eu mostrei ao Senhor, mas o Senhor está vendo a situação, mas o Senhor não age. Você não falou, você não apresentou, não entregou. Deixa na mão de Deus. Ele está agindo. Ah, mas eu não estou vendo nada. O momento mais apropriado para um professor avaliar o seu aluno é no momento da correção das provas. E nesse momento, nós professores, a gente fica sozinho no canto, numa salinha. Eu mesmo fico numa mesinha, no cantinho, avaliando em silêncio. Ninguém está falando. Eu estou lá olhando o crescimento, a produção dos meus alunos. Então, o silêncio é o momento mais adequado de Deus trabalhar e de liberar vitórias na minha e na tua vida. Depois do versículo 20 do capítulo 2, toda a oração e questionamentos e inquietações de Abacuque cessam. E no capítulo 3, no verso 2, ele começa a mudar a oratória dele, começa a mudar a sua fala. No versículo 2 do capítulo 3, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. No versículo 1, ele queria que Deus agisse logo. Agora ele está pedindo misericórdia. No meio da tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia e aviva a tua obra. Eu me alarmo, eu me assusto com a tua sapiência, com o teu amor, com a tua sabedoria, com a tua grandeza. Ele atenta para a voz de Deus. No capítulo 3, entre o versículo 3 e o 6, ele diz: Deus vem de Temã, do monte, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, e esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Outra visão de Deus, já não é mais o camarada revoltado, lá do capítulo 1. Agora é alguém que para analisar e avaliar em seu coração a majestade de Deus em sua soberania. E no versículo 16, ele se rende totalmente a essa soberania. No 3,16 ele diz: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, e tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele já não está mais revoltado, dizendo que Deus vai usar um povo pagão. Ele já está rendido à soberania de Deus. Por isso que eu disse a vocês que quando eu estava de manhã na minha cama, eu fiquei extasiada. Eu nunca tinha parado para olhar com esse olhar para a fala de Abacuque, diante dos feitos de Deus. E agora sim, depois que ele passa pela moinha,
por todo o processo, entre o versículo 17 e o versículo 19, ele declara sua dependência, rendição e adoração a Deus, independente da situação. Ele começa a dizer um monte de ainda. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ou em lugares altos. Depois de todo um processo, o profeta se rende à majestade de Deus. E ele entende que nunca foi sobre ele, sempre sobre Deus. Que nunca foi sobre a sua vontade, mas sobre a vontade de Deus. Que nunca foi dentro da metodologia humana, imperfeita, acelerada, disparada dele, mas na metodologia de Deus. Deus olha com olhos de misericórdia, Deus olha com olhos de amor, e ainda que faça a ferida, ele a sara e ele a ata. Nunca vai ser do meu jeito, nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Amém? Beijo no coração, agradeço a oportunidade.